Salmo 126. Nós vamos ler um salmo amado nosso, são apenas 6 versículos. E eu vou convidar a igreja para fazer essa leitura junto comigo. Podemos ler na versão que está na tela, revista atualizada. Amém? Todos juntos? 1, 2, 3. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas tem feito o Senhor por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E o último: quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Amém. Você toma o seu lugar, por favor. Senhor Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra, viva, poderosa, eficaz. Senhor, cremos que o Senhor tem propósitos para cumprir hoje, Senhor. Cada pessoa que se encontra nesse lugar tem um encontro que foi marcado pelo Senhor com a Tua palavra. Te pedimos, fala, age Espírito Santo nos corações, muda a nossa forma de pensar, nos motiva, nos impulsiona, nos transforma, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Assim te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu tive a oportunidade há algum tempo, há 1 ou 2 semanas atrás, de falar a respeito do tema semeadura. Na verdade, o tema era colheita. Pessoal antecipado. Já queria falar da colheita, mas para falar da colheita, tem que falar da semeadura. E esse texto, desde então, está no meu coração. Salmo 126 não é um texto novo. Eu sei que você já ouviu algumas exposições a respeito dele. A gente canta a respeito dele. É um texto que está sempre no nosso coração. E o que Deus tem trazido a mim, irmãos, e eu quero crer que a intenção dele é compartilhar com a igreja nessa noite, é a respeito de algumas dificuldades que nós precisamos vencer para que a nossa semeadura seja uma semeadura tão positiva, tão abençoadora, que a colheita reflita o grande investimento que é feito na nossa semeadura. Amém? Você deseja isso para a sua vida? Alguém deseja isso para a sua vida? Estive na congregação nossa do pastor Elenilson, na Manaim, e aí era no começo de 2020, nós estamos ainda no começo de 2020, mas o projeto deles era o mês de janeiro, falar a respeito de projetar 2020, e trazer os projetos para que a igreja orasse, e falar a respeito disso. O que você espera para esse ano? Você não pode começar um ano não esperando nada dele. Se você começou o ano assim, está tempo de começar de novo, amém? Você tem que ter expectativas, irmãos. Tem que construir projetos, você tem que ter algum sonho, alguma meta, algum objetivo, algum lugar você quer chegar. E lembro que uma dessas mensagens eu preguei a respeito de um bom futuro. Você crê que Deus pode e vai e quer preparar para você um bom futuro? Amém? Nós ainda esperamos alguma coisa do futuro, irmãos? Ou será que nós estamos igual o pastor Jaime pregou pela manhã, se sentindo tão desamparados, que a nossa vida parece que não vai a lugar nenhum? Mas a nossa vida vai a algum lugar, irmãos, porque Deus tem preparado para nós um bom futuro, amém? Mas esse bom futuro, ele não é um acaso. Esse bom futuro, eu dizia isso quando eu falava para pais e para filhos e adolescentes, o bom futuro não é um caso de sorte, não é jogar na loteria e deu certo. Um bom futuro também não pode ser, como a gente fala a respeito dos filhos, né? Caráter não é acidente de laboratório. Juntou aqui uns negócios, puf, ai, graças a Deus o garoto deu certo. Graças a Deus, graças a Deus mesmo. Mas o bom futuro, irmãos, ele precisa ser construído. Por isso que a gente fala que a colheita é sempre resultado de uma semeadura. E esse texto deixa isso claro para nós. Olha o que ele começa dizendo. Quando o Senhor, nós lemos na revista atualizada, eu vou ler aqui na minha revista corrigida, nada se perde. Quando o Senhor trouxe do cativeiro, ou quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Restauração na Bíblia, irmãos, principalmente no Antigo Testamento, é trazer de volta. Amém ou não amém? Restaurar é... Que bom que você está comigo. Trazer de volta. Eu perturbo os jovens, irmãos, que eu faço eles repetirem 100 vezes aquilo que eu já disse, e no final eles não aguentam mais, mas eles saem com os conceitos. Então, restaurar é trazer de volta. Esse é um salmo da restauração. Fala sobre trazer, primeiro, de volta o povo. Da onde?
de um longo cativeiro. Essa é a restauração que se trata aqui em Sião. Você sabe, porque você conhece o contexto bíblico, que Sião, e aqui é uma referência a Jerusalém, e é uma referência ao reino de Judá, que era o único que havia então, já que o reino do norte havia já se dissipado, havia se desfeito, por tudo isso consequência das suas próprias ações. A gente depois tira um tempo para falar sobre isso. Mas o reino do sul havia passado por um juízo de Deus. Um juízo que não foi um juízo súbito, inesperado. Foi um juízo avisado, exaustivamente avisado por meio de vários profetas. Deus levantava homens que diziam: sul, Judá, reino de Israel agora o sul. Judá, presta atenção. O Senhor precisa que vocês se voltem para Ele, porque, do contrário, Deus vai julgar esse povo e vai tirar vocês da terra que Ele prometeu a vocês e vai tirar de vocês aquilo que é mais importante para vocês, que era o templo, que eles diziam, o templo do Senhor, como um amuleto religioso. Eles diziam: o Senhor nunca vai nos destruir porque nós temos o templo. E Deus dizia: eu não estou nem aí porque vocês têm, eu quero que vocês me tenham. Se vocês têm o templo, mas não me têm no templo, vocês não têm nada. Se vocês têm um nome, mas não me têm na vida, vocês não têm nada. Se vocês têm aparência, mas não têm essência, não têm realidade, vocês não têm nada. E para descobrir que o povo não tinha nada, Deus teve que tirar tudo deles para eles ficarem sem nada mesmo. E foi o que aconteceu. Deus avisou, irmãos, exaustivamente. Profecia de Jeremias. Se você for olhar todos os profetas do sul, você vai descobrir que o povo simplesmente não quis ouvir. E aí o que aconteceu? Deus arrasta o povo, tira o povo daquilo que era mais importante, aquelas raízes históricas, raízes culturais, raízes sociais, raízes emocionais, raízes espirituais que eles tinham com a terra de Jerusalém, com a terra de Judá, com o templo do Senhor. E Deus vai leva após leva, envia Nabucodonosor, tira os vasos do templo, depois arrebenta com o povo, leva o que tem de melhor e arrasa a terra. Fica só o que tem de pior em Judá. Você sabe essa história. Acontece, irmãos, que o mesmo Deus que com mão forte executou um juízo contra o seu próprio povo, é o mesmo Deus que tinha um futuro para aquele povo ainda. Porque Deus sabia que ele não era o fim da história. O que acontece? Você é bom de Bíblia, você vai me responder. Quantos anos, irmãos, Deus determinou para que aquele cativeiro durasse? 70 anos de cativeiro. Irmãos, o que mais me impressiona nesse texto é que a gente lê a Bíblia muitas vezes como se tudo fosse óbvio. Mas as coisas não podem ser óbvias para nós. Olha o que diz o versículo 1. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Por que eles não conseguiam acreditar? Isso aí dá uma outra mensagem. A dificuldade de crer nas coisas que já estão acontecendo. Irmãos, por que eles não conseguiam acreditar? Eles estavam sonhando. Sabe por quê? Porque foram 70 anos de um amargo cativeiro. 70 anos longe de casa. 70 anos no meio de um povo que lhe humilhava, que escarnecia, que não era o seu povo, que não conheciam as suas leis, que não falavam a sua língua, que não tinham respeito, que não tinham afeto, que não tinham o seu Deus. 70 anos sem poder sacrificar, sem poder estabelecer um culto nos moldes do que eles haviam recebido. 70 anos. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: não importa quanto tempo o cativeiro está durando, há um dia marcado por Deus para o retorno. Irmãos, eles não acreditam. Não é possível que a gente vai voltar, porque 70 anos roubam de nós muitas coisas. 70 anos tiram da gente a alegria, 70 anos tiram de nós a esperança, 70 anos fazem a gente começar 2020. Isso aqui, esse ano é só mais um ano, só um calendário na minha vida. Casamento não vai para nada, filho não vai para nada, carreira não vai para nada, mistério não vai dar para nada. Meu pai é psicólogo e a primeira coisa que ele costuma perguntar, eu não sei porque eu nunca fiz sessão com ele, mas na verdade ele faz, eu é que não sei, mas o tempo inteiro ele está me avaliando, irmãos. A minha vida é um verdadeiro divã para o meu pai. Mas sempre ele pergunta isso. O que você espera da sua vida? Como você se imagina amanhã, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos? 70 anos de cativeiro roubam da gente aquela esperança de eu espero voltar para Jerusalém. Eu espero reencontrar-me com o meu povo, com a minha casa. Eu espero usufruir as promessas de Deus. Mas esse povo, irmãos, ficou 70 anos longe.
para ensinar para mim e para você, que às vezes leva muito tempo. Muito tempo. E não é um tempo fácil, é um tempo doloroso. É um tempo desanimador, é um tempo desafiador. E o teste do tempo, o primeiro teste que nós precisamos vencer, se nós queremos estar um dia como esse povo, dizendo, passou muito tempo, teve gente que esqueceu, teve gente que desanimou, mas aqueles que perseveraram voltaram para Sião. Eu lembro, irmãos, e aqui eu vou me permitir usar essa expressão, eu lembro de uma irmã que a família era uma situação tão complicada que as pessoas diziam assim para ela, olha, eu sei que, crente, dentro da igreja, eu sei que a gente tem que orar, porque a família da irmã é muito necessitada e tal, mas cá entre nós, ninguém vai dizer isso para ela, mas a gente comenta aqui entre nós, os sabidos da fé. Tem sempre um clube, né, pastor Jaime? É um clube dos sabidos. Aquele povo que está vendo o que o outro não está vendo, porque não tem nada para ver. Aquele povo que julga saber alguma coisa. Ninguém vai falar isso para a irmã, não. Mas já passou tanto tempo. Por que ela continua orando por aquilo? Por que ela continua esperando alguma coisa? Por que ainda está esperando alguma coisa em 2020, se todos os 20 anos anteriores? Por que começar uma nova década? E eu nem sei, irmão, se 2020 começa uma nova década mesmo, ou é 2021. O pessoal da matemática precisa me atualizar, que está todo mundo dizendo uma nova década, mas é 2020 que começa a nova década? Acho que é o ano que vem. Não interessa, é uma outra década. É esse ano, irmão? Ano que vem. Ah, tem um erro na contagem, não importa. Alguém quer ver a nova década, eu quero, amém. E aí, no meio dessa discussão, a irmã dizia o seguinte, eu não preciso que vocês acreditem. Irmãos, o povo ficou assim. Sabe por quê? A gente não vive pela fé do outro. Amém? Você não precisa que ninguém concorde com você. Você só precisa que o Senhor sussurre nos seus ouvidos. Nesses momentos como o de hoje, eu estou contando o tempo do cativeiro. E eu não esqueci da data que eu marquei. Quando se cumprir o tempo, não importa o que aconteça, Sião vai voltar. A fé daquela irmã é uma coisa impressionante. Irmão, já pensou você dizer isso para alguém? Eu não preciso que você veja o que eu estou vendo. Moisés viu o que ninguém viu. A Bíblia diz que Moisés preferiu ser maltratado como um hebreu, como um escravo, a ser chamado de filho da filha de Faraó. Por que, Moisés? Quem troca o Egito para se juntar a um bando de escravos? Quem troca o trono do príncipe pelo deserto? Moisés, o que te fez trocar o maior império, a maior glória, o maior status, a maior fama? Moisés, você estava no ápice. Por que você rejeitou Faraó, rejeitou o Egito? E a Bíblia vai dizer, porque Moisés via o que era invisível. Ninguém precisa ver, mas você vai continuar vendo. Senhor, eu sei que quando cumprir o tempo do meu cativeiro, mas o meu cativeiro é complicado demais, mas ele tem um tempo para virar, meu irmão. Eclesiastes vai dizer que o tempo do choro, ele existe. E o choro, inclusive, diz o salmista, pode durar uma noite. Mas quando vem amanhã, ela arrasta o choro embora e a gente não tem nem lembrança da dor. A mãe, irmãos, 9 meses, sofrimento, dor, enjoo. E quando vem o parto, é um sofrimento terrível. Mas quando nasce o filho, ela nem lembra mais da dor que foi o parto. 70 anos foram um parto para você. O Senhor está dizendo, pode contar o tempo. Esse cativeiro vai virar. Segunda coisa que a gente precisa saber. Primeiro, não importa o tempo que passou. Glorinha, é tempo demais. Isso para Deus não é um problema. Segunda coisa que você precisa saber. Não importa o tamanho do sofrimento. Porque a Bíblia diz que eles ficaram como os que sonham. Você já teve aquela experiência de se aproximar de alguém? E dizer assim, me belisca. Se falar isso para mim, eu te belisco de verdade. Que eu gosto de beliscar as pessoas. Minha alegria na vida é beliscar os outros. Me belisca. Me belisca que eu estou sendo. A pessoa passou no concurso. É meu nome. Não é possível. Não é meu nome, não. Erraram. Meu nome não pode estar ali. Me belisca que eu estou sonhando. Me dá um tapa. Isso não é real. Irmãos, tem pessoas, irmãos, que quando Deus, que está chegando o tempo de virar o cativeiro, a pessoa está tão presa no sofrimento, está tão amarrada pela lembrança do que foi a Babilônia, do que foi a humilhação, do que foi a vergonha, do que foi a miséria, do que foi a tristeza, que quando chega a virada do cativeiro, quando vem a libertação, quando chega a restauração, isso aí não é verdade não, eu não acredito. Eu não acredito, isso deve ser sonho, isso não pode ser verdade, pastor Jaime. E aí o versículo 2 vai dizer, então a nossa boca se encheu de riso, a gente começou a rir, porque se tem o tempo de chorar, irmãos, também existe o tempo para rir. E a nossa língua de cânticos, aí olha que interessante, o final do versículo 2. Então se dizia entre as
nações. Sabe o que o texto está dizendo? Não vem do povo a percepção de que Deus está agindo. Vem de fora. Porque o povo está tão preso, está tão inacreditado. E aí, o que começa a acontecer é que o povo em redor, as nações, os gentios, aqueles que cercam, aqueles que às vezes nem compartilham da mesma fé, eles começam a observar a situação que está acontecendo e eles começam a dizer assim, tem alguma coisa diferente. E não é uma coisa pequena, não. É uma coisa grande. Grandes coisas. E isso não vem dela. Isso não vem dele. Glorinha não tinha capacidade para mudar a situação dela. Não tinha dinheiro, não tinha estudo, não tinha circunstância, não tinha apoio. Como foi que ele conseguiu alcançar tal grande coisa? E os gentios vão dizer, grandes coisas fez o Senhor por eles. E aí, irmãos, o que me choca é que é nesse momento que a pessoa desperta do sonho. Porque até então ele está rindo, ele está sonhando e os gentios estão dizendo, esse povo está igual bobo, mas a gente sabe o que está acontecendo. São coisas grandes que o Senhor está fazendo por eles. E no versículo 3 eles dizem, é verdade, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Agora nós acordamos, agora nós despertamos, agora nós entendemos que o que está acontecendo é o tempo do cativeiro que cessou e o tempo da restauração que o Senhor começou a promover. Será que tem alguém aqui hoje que, como eu, está meio tapado para grandes coisas que o Senhor já começou a fazer? Se você está assim, Deus vai levantar pessoas ao seu redor que vão te dar uns tapas para dizer, meu filho, acorda, o Senhor está fazendo grandes coisas e você ainda não se apercebeu. O que é que na sua vida você ainda está olhando, chutando o chão e dizendo, isso aí, não vai dar para nada. E você não está vendo, irmãos, os milagres que estão em processo. Ai, meu querido, às vezes, eu digo isso sempre, às vezes a gente acha que a mudança é aquela coisa instantânea, que vai brotar, que vai, no dia seguinte, 100 mil na conta. Existe milagre assim, eu acredito que Deus age assim também. Mas tem vezes, irmãos, que Deus vira o cativeiro aos poucos. Tem vezes que a volta para Sião não é pegar um avião. A gente está na Babilônia, então um voo para Jerusalém vai durar aproximadamente, sei lá quanto tempo dura. Babilônia no que, Iraque? É pertinho. Se fosse um voo hoje, dá o quê? 2 horas? Então, é um voo, a gente pega um voo. Não, irmãos, às vezes voltar do cativeiro, às vezes a restauração é um processo. E nesse processo, a gente fica tão tapado, a gente fica tão cego, a gente fica tão aturdido, que Deus precisa levantar pessoas perto de nós, e que eu seja essa pessoa para você nessa noite, para dizer, acorda, grandes coisas o Senhor já começou a fazer. Como que eu vou perceber, Glorinha, as grandes coisas que o Senhor tem feito? Quanto mais, irmãos, nós abrirmos os nossos olhos espirituais para aquilo que é invisível. Senhor, eu quero acordar segunda-feira dizendo, ninguém está vendo nada, nem eu estou vendo, mas eu sei que o meu processo de restauração não precisa ser imediato, mas ele precisa começar. E se ele começar hoje, eu vou começar a olhar para tudo na minha vida pensando, pode ser o começo da grande coisa que o Senhor começou a fazer. Aquele marido que era perturbado, continua perturbado, mas está menos perturbado. Então já começou o processo da restauração. Aquele filho que estava 6 meses sem olhar na minha cara, chegou hoje e disse, oi mãe. Oi mãe é o começo de uma grande coisa que o Senhor vai fazer. Mas a gente quer pegar os pequenos começos e desprezar. Tá a mesma coisa, pastor, mudou nada. Mas lavou a louça essa semana? Até lavou. Irmãos, até lavou. Deixa Deus usar um ímpio para dizer para você, esse garoto está melhorando no colégio. Esse garoto está deixando de ser menos tapado. Essa mulher, essa esposa está começando a se aprumar. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Mas o que é grande, irmãos, um dia começa pequeno. Será que Deus vai precisar usar alguém perto de você para te alertar das promessas de Deus que vão começar a se cumprir? Ou será que hoje a gente já começa a dizer, Senhor, que nenhum gentio, que nenhum ímpio, que ninguém de fora precise dizer para mim aquilo que eu já preciso saber, que o Senhor está fazendo coisa grande. Eu lembro de Raabe, irmãos. A Raabe foi a gentia aqui, que foi usada para aquele povo lá do livro de Juízes. Inclusive tem um pequeno testemunho para contar aqui para a sua família. Nós viajamos, passamos um mês fora. Irmãos, quando você está em viagem, você liga um modo de viagem. Aí é tranquilidade, nem ver o WhatsApp, não quero ter problema, quero descansar, quero assumir uma nova personalidade. Aquele turista, ninguém me conhece, ninguém sabe. Uma pessoa que, igual celebridade, quando vai para a praia, bota um óculos, bota não sei o que, e fala, pronto, estou aqui em Alfa, ninguém vai saber que eu existo. E aí, irmãos, você nunca viajou com a minha família, porque meu pai não te permite fazer isso. É culto todo dia. É igreja todo dia, todo final de semana. Eu falo, pai, mas a gente está no tempo de viagem. E meu pai diz, e existe tempo que não seja do Senhor?
Aí você fala o quê, irmão? Você fala nada, né? Você falar qualquer coisa, você está desviado. E deserdado, no meu caso. Então, irmãos, a gente não era culto só todo final de semana. Eu disse todo dia. A gente chegava do hotel. Ele dizia, você está cansado, você fez as suas coisas, você brincou, foi para o parque, viajou, fez compras. Não tem problema, faz o que você quiser. Mas saiba que tal horário, todo mundo reunido na sala do hotel, porque vai ter culto. E não era culto só não, era estudo bíblico. Nós estudamos o livro todo de Juízes, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Dava para produzir um comentário expositivo se a gente juntasse. Só meu pai falava, mas era uma bênção, irmãos, que a gente tinha que aprender na marra. Então eu vou dar uma sugestão para a sua família. Você quer começar a ver coisas grandes do Senhor? Você precisa ativar, você precisa despertar a sua sensibilidade espiritual. E o pastor me falou uma coisa importante nessa manhã. Irmãos, aquilo que a gente pensa é alimentado pelos nossos sentidos. O que você pensa é alimentado pelo que você vê, pelo que você ouve, com quem você está se relacionando. Você quer alimentar seus pensamentos? Você quer alinhar, para usar uma expressão, alinhar os seus pensamentos aos pensamentos de Deus, a sua visão à visão de Deus, para enxergar as coisas grandes de Deus, para perceber as promessas de Deus, você precisa começar a se alimentar das coisas de Deus. Chega na palavra, chega com alegria na EBD. Ai, meu irmão, meu sonho é tipo, todo chega no SEM, chega onde você for. Agora eu não quero fazer nenhum curso, mas eu quero me alimentar da palavra. Irmão, você tem um plano de leitura, vai em frente, se alimente. A tua mente vai estar alinhada, a tua mente vai estar organizada conforme a mente de Deus. Isso vai te fazer enxergar o que Ele enxerga. E Deus não enxerga coisa pequena. É pequeno para a gente, mas para o Senhor já é coisa grande. Então nós estudamos Juízes, irmãos, para concluir o assunto. Estudamos Juízes e aprendemos sobre essa moça. Josué. Falei Juízes, mas era o livro de Josué, meu pai me alertando. Você viu, irmão? Culto todo dia durante um mês não deu jeito. Precisava ser 2 meses. Então Josué era o livro. Falei errado, era Josué. Edita aí o pessoal depois. Josué. Irmãos, essa moça foi uma moça que viu o que o povo de Deus não estava vendo. Porque os espias chegam assim, né, para espiar a terra de Canaã. Já viu aquele filme? E a pessoa chegou a uma sombra, morrendo de medo, apavorado. Vamos morrer, vão nos descobrir e nós vamos morrer. Acabou aqui, não adiantou nada chegar. Aí Raabe fala, gente, chega aqui. Quem é essa moça? É prostituta. Rapaz, tu vai conversar com a prostituta? Rapaz, Deus faz coisa grande onde a gente não imagina que Ele faz. Se Deus está usando a moça, vamos embora. Chega ali e conversa com ela. Eu tenho uma notícia para dar para vocês, espias que estão aqui. Eu sei o que muita gente no meio de vocês não sabe. Eu sei que essa terra Deus já deu a vocês. Eu sei que o cativeiro já virou. Eu sei que a restauração de vocês já começou. Eu estou vendo que o Deus de vocês já preparou coisas grandes. Eu quero ser parte desse projeto de um Deus que faz coisas grandes. Será que essa semana você pode se aproximar de pessoas que têm a mesma visão que você? Pessoas que, como Raabe, estão vendo coisa grande onde não tem. Glorinha, comecei uma empresa, está uma luta. Chega com gente que diga, é pequena, não tem nada, não vai dar para muita coisa. Porque o Senhor Deus tem uma promessa sobre aqueles que perseveram na sua palavra. E se o tempo do Senhor chegou, meu irmão, se aproxime de gente que vai junto com você comemorar a volta para Sião. Preciso terminar, olha o que diz o versículo 4. Irmãos, esse versículo é inquietante. Ele diz assim, faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. A versão que nós lemos diz, as torrentes do Negueb. O que é o Negueb? Negueb é deserto. Irmãos, sabe o que o texto está dizendo? É uma imagem que eu quero que você tenha na sua mente agora. Preste atenção. A gente está chegando no fim. Eu preciso da sua atenção agora. Essa imagem é a imagem da bênção restauradora de Deus, sendo comparada a um deserto. Irmãos, deserto, por definição, tem água, sim ou não? Me ajuda aí a galera que é da área. Não precisa ser da área, você pode ser leigo igual a mim. Deserto, por definição, tem corrente, tem torrente, tem rio, tem riacho. Mas o que o texto está dizendo é, Senhor, o que o Senhor vai fazer com a gente é algo tão improvável, é algo tão incalculável, é algo tão inimaginável, que vai ser como o deserto se encher de torrentes de água. Sabe qual é a imagem da bênção restauradora de Deus? É a imagem de algo tão maravilhoso, onde ninguém esperava mais nada. Talvez, essa semana eu estava ouvindo uma música que dizia isso, uma música antiga, irmãos. Até perguntei para a Priscila quem é que cantava, ela falou e eu já esqueci. De novo.
Depois ela me lembra que dizia assim, talvez vazio esteja o teu viver. Era uma música, como é que era essa música, Priscila? Me ajude. Não lembro, talvez vazio esteja o teu viver, mas o haja de Deus, era isso, o haja de Deus se ouvirá. Sarando a terra ferida. Deus prepara os músicos no meio do nada para nos alertar sobre sarando a terra ferida. E eu estava ouvindo essa música e eu fiquei pensando, irmãos, tem vezes, tem áreas da nossa vida, e eu não sei com qual área você está se digladiando hoje. É na saúde? É nas emoções? É na vida espiritual? É na família? De repente são as finanças. Que você olha e diga, isso aqui está um Negueb. Deserto. Ninguém dá nada por isso aqui. Isso aqui está indo de mal a pior e eu não vejo possibilidade de melhora. Mas você sabe o que Deus está dizendo para mim? Que quando chega a restauração de Deus, irmãos, o Negueb vai se encher de torrentes poderosas, volumosas, caudalosas de água. De onde está vindo essa água, irmãos? Eu sei, a água vem daquele que está fazendo coisas grandes. É improvável, como é improvável uma torrente no deserto, mas o nosso Deus é especialista naquilo que é impossível, improvável, incalculável, inimaginável, e nós vamos usufruir de tudo isso, pela sua poderosa salvação. Irmãos, o texto termina dizendo isso. Tudo isso que eu falei, a restauração, a bênção como rios no meio do deserto, a improbabilidade, a dificuldade de perceber coisas grandes que Deus faz. Irmãos, para vivermos essas bênçãos, essas maravilhas, tem um segredo, e o segredo do texto é o final, essa é a chave. A chave interpretativa é o 5 e o 6. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa, eu gosto da minha expressão que diz, da minha versão, a preciosa semente. Sabe o que é precioso? Precioso é aquilo que tem um preço. A gente pensa no valoroso, valor. A semente que tem um preço, irmãos, que tem um custo envolvido. Para nós, para alguém vai dizer uma semente pequena, uma semente desprezível, uma semente inválida, mas a gente sabe quanto custa a nossa semente. E essa semente, ele vai dizer, aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, olha a restauração, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo seus molhos. Qual é a chave aqui para a gente viver essa grande colheita? Irmãos, eu quero viver um 2020 que sejam verdadeiras torrentes no Negueb. Eu quero viver em 2020, irmãos, que aquelas áreas desérticas da minha vida que não frutificam mais, áreas da minha vida que eu já sepultei, áreas, sonhos, projetos que eu já não levo mais a sério, que alguém diz, não, mas vai, eu já digo, isso aí já passou. Irmãos, eu quero ver as grandes coisas que o Senhor pode fazer quando o tempo da restauração dele chega. Eu quero viver isso, mas para viver isso, eu não posso fugir da dinâmica de Deus. Deus tem uma lei, Deus tem uma dinâmica. A dinâmica é aquilo que a gente semeia, é aquilo que a gente vai colher. O que você tem semeado? Essa semente é preciosa para nós, irmãos. Porque o segredo do texto é isso. Aquele que semeia em lágrimas. Você sabe qual é o problema de muita gente? Pode ser o meu problema e o seu problema. É que a gente acha que o tempo do choro é o tempo do choro. Ele não se confunde com o tempo da semeadura. A gente acha que tem o tempo para chorar e o tempo para semear. Mas o texto está dizendo, é o mesmo tempo. O tempo do sofrimento é o tempo do investimento. O tempo da dor é o tempo da semeadura. Semeie com lágrimas. Deixa que o sofrimento faça parte também desse processo de semear. Irmão, o que mais tem a gente dizendo? Pastor, começou a crise, né? Aí eu tive que parar de ofertar. Pastor, eu até queria dar o dízimo esse mês, mas... sabe o que é isso? Está com a semente, mas não quer semear, porque está chorando. Está chorando, chorando, chorando. Está difícil demais, mas por que não está semeando? Porque eu estou chorando. Glorinha, é meu tempo de choro, me respeita. Me respeita. Por que você não veio à oração? Porque eu estou passando por um momento muito difícil. Já viu gente que escapa da igreja assim? Estava muito complicado, Glorinha. Você não sabe o que eu estou passando. Sim, mas a pergunta é, por que você parou de semear? E a resposta é, porque eu estou chorando muito. Mas Deus está dizendo para você, pois agora, mais do que nunca, é o momento de semear. Semeie com lágrimas, mas não deixe de semear. Invista no sofrimento, mas não deixe de investir. E, irmãos, eu conheço gente, vou contar um testemunho de uma pessoa muito próxima lá em casa. Irmãos, um rapaz que está aqui me assistindo nessa direção,
Irmãos, ele tinha, eu posso contar porque ele já contou, ele tinha nos pés, irmãos, feridas que abriam. Ele tinha ido a sei lá quantas dermatologistas, nenhum tratamento resolvia. Quantos anos, pai? 20 e poucos anos. Irmãos, a coisa do pé dele era tão feia. Abria a pele, era uma coisa inexplicável. Ele não podia usar chinelo. Era sempre sapato fechado. Ele não podia, né, como eu estou usando aqui uma sandália. Pastor, vamos jogar uma bola, né? Vamos jogar. Mas na praia, pastor, não, na praia é só de tênis, nada de chinelo. Porque ele não podia expor os pés, eram feios, eram doloridos. Ele sentia dores terríveis. Irmãos, você sabe o que 20 anos passando? Porque não é uma dor que vai e passa, é no seu pé acho que você usa todo dia, sim ou não? Tem dia que você diz, hoje não vou usar meu pé. Hoje vou ficar aqui no banquinho. Irmãos, indo para o trabalho, indo para a oração, fazendo as coisas da igreja. Tem uma coisa que eu admiro nesse rapaz aqui, irmãos, é que eu nunca vi um dia que meu pai deixou de semear. Não tem um dia que eu não vejo esse moço acordar às 5 horas da manhã, abrir a Bíblia e começar o culto dele. E o dia não começa enquanto a semente não for lançada no solo. A semente da oração, a semente do devocional, o investimento na vida espiritual, que é o mais importante. Eu vou semear 20 anos. Mas pai, você vai semear e andar com dor no pé? Vou. Porque a Bíblia diz que aqueles que andam e choram, o choro não pode impedir a caminhada. O choro não pode impedir a semeadura. Vai chorando, vai doendo, vai sofrendo, mas vai! O que você não pode é ficar parado. O que você não pode é regredir. O que você não pode é desistir. É em tempos de guerra parar de lutar. Você não tem esse direito, porque o Senhor está contando em receber a tua semente regada com as tuas lágrimas. O tempo do choro, irmãos, é o tempo excelente para a nossa melhor semeadura. Esse moço passou 20 anos, irmãos, orando dia sim, dia não, todo dia. Até que chegou um dia que ele foi tomar banho, olhou para o pé. Glória, Glória, Glória é minha mãe, tá? Sou eu não. Glória, Glória, vem cá ver isso aqui. O que foi? Ó meu pé. Maurício, que pé é esse? Você trocou de pé com alguém durante a noite? Você fez uma cirurgia? Um pé de bebê, irmãos. Uma pele novíssima. A pele de um recém-nascido que nunca tocou o chão. Uma pele sem ferida, sem mácula, sem marca, mais bonita que o meu pé. Irmãos, ele olhava para aquele pé e ele dizia, meu Deus, que pé é esse? De onde ele veio? Ele veio de 20 anos de uma semeadura constante que vai resultar numa colheita abundante. Irmão, tem vezes que você diz, eu estou há 10 anos, já deu para mim. Não deu não. O Senhor hoje está dizendo para você, eu vou te dar graça, eu vou te dar força, eu vou te dar coragem, mas uma coisa você não vai fazer, você não vai parar de semear. Irmãos, essa palavra é para mim, porque arrumar desculpa é a primeira coisa que eu faço. Vou confessar o meu pecado maior. Sabe o que eu gosto, irmãos? Irmãos, se alguém depois me lançar isso em face, o Senhor o repreenda. Mas eu vou te falar a realidade. Irmãos, eu gosto de dormir. Você olhou para mim e você pensou que eu ia falar comer, né? Também. Irmãos, eu gosto de dormir. A minha irmã, ela dorme 4 horas por noite. É uma coisa, anomalia, precisa de um médico. 4 horas por noite, está funcionando. Tá, pá. Ela acorda assim no susto, parece meu pai do quartel. Oi, alguém me chamou. Ninguém te chamou, garoto, vai dormir. Não, preciso tomar banho, preciso sair, preciso pum, já foi. Irmãos, eu fico na cama, eu viro para um lado, eu viro para o outro. Aí a mãe fala, Glorinha, parece que eu estou sofrendo, parece que eu estou nos meus últimos momentos. Senhor, me leva, agora me tira dessa cama. Eu quero ir para o céu para dormir no céu. Alguém me pergunta assim, o que você quer fazer no céu? Eu quero dormir. Irmãos, eu gosto de dormir. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos. Eu não posso querer me enfiar debaixo de uma coberta, debaixo da minha comodidade, no meu conforto, quando o Senhor, 3 horas da manhã, cadê a semeadura? Semeadura, Glória? Se eu estou dormindo, não, eu quero a semente agora. Eu quero a semente com lágrimas de gente que diz, eu quero dormir, eu quero essa semente. A semente ela é preciosa por causa do preço, irmãos. E as coisas, presta atenção nisso. É verdade que tudo na nossa vida é pela graça, sim. Mas eu disse isso e repito, a graça não é aquele cheque em branco para pecar, não é uma justificativa para cobrir todas as nossas desculpas. A graça de Deus é o poder extraordinário de Deus que nos leva a uma vida de santidade. A graça de Deus é o poder de Deus para nos fortalecer nas nossas fraquezas. Paulo queria uma desculpa, Senhor, esse mensageiro de Satanás fica me esbofeteando, Senhor, esse espinho na carne.
E Deus não quis ouvir as desculpas de Paulo. Deus diz, Paulo, vá semear, vá andar com a tua semente, Paulo. Sabe por quê? Não vou tirar o espinho, agora ainda é o tempo de sofrer, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, nessa noite eu encerro aqui. Eu quero dizer algo para você. Eu comecei falando, e vou encerrar assim, que não importa o tempo, não importa o sofrimento. Deus tem, irmãos, o tempo da restauração. E quando chega esse tempo, não fique igual um bobo sonhando. Comece a abrir os seus olhos para perceber. Deus está fazendo coisa grande aqui. E Deus está fazendo coisas grandes para que eu encha a minha boca de riso e o tempo do choro fique esquecido. Mas para a gente viver isso, você precisa hoje se apresentar a Deus com a tua semente. Senhor, onde eu preciso investir? O que eu preciso entregar? Qual é o Isaac que vai ser sacrificado no teu altar? Senhor, Senhor, é o tempo da dor, mas eu não vou desperdiçá-lo apenas chorando. Eu quero chorar, eu tenho direito. Irmão, você sabia que você tem direito de chorar? Você tem direito de chorar? Claro que tem, irmãos. Eu penso Jesus quando chegou lá no Lázaro, vou encerrar agora a mensagem, mas isso na minha mente é muito real. Irmãos, Jesus recebe a notícia que o Lázaro morreu e Jesus chega lá. Você acha que Lázaro virou para todo mundo e falou, se fosse eu ou qualquer pregador pentecostal, ia chegar e dizer assim, acabou o funeral, tá chorando por quê? Chorar porque eu vou ressuscitar. Não é assim que a gente faz? A gente já chega dizendo, vamos parar. Maria, quieta Maria, não quero te ouvir não. Sabe por quê? Maria, eu sou Jesus. Eu cheguei, eu vou ressuscitar esse morto. Sabe o que Jesus faz? Ele chora também. Porque Jesus entende o nosso tempo de choro. Ele sabe que ele vai fazer o milagre, sim ou não? Ele sabe que Lázaro vai sair dali vivinho da Silva, sim ou não? Então por que ele está chorando? Porque Deus entende o nosso tempo de choro, irmãos. Ele, quando vê a gente no nosso sofrimento, ele não dá um tapa na nossa cara e fala, levanta, levanta. Ele fala, pode chorar, Glorinha. E não chora sozinho, não. O Senhor chora com a gente. O Senhor lamenta com a gente. O Senhor toca o esquife do menino que morreu. Ele sabe que vai ressuscitar. Mas ele olha aquela mãe que está chorando e consola. Irmão, o Espírito Santo é um Espírito ajudador, consolador. Ele nos assiste nas nossas fraquezas. Nós não estamos sozinhos. Mas nada disso é desculpa para parar de semear. Andando e chorando. Não tem nada mais lindo do que você ver um crente todo quebrado. Você diz assim, como é que tu chegou aqui, rapaz? Pastor, eu cheguei aqui pela fé, mas eu cheguei. Irmãos, você conhece alguém que é assim? A pessoa está na maior pindaíba, mas tem um louvor nos lábios. É a semente que ela está entregando. A pessoa está na maior dificuldade, mas não perde um culto. É a semente que ela está entregando. A pessoa tem, irmãos, todos os motivos para parar de caminhar, porque o choro começou a trazer tremores no seu corpo. Vai tremendo, vai chorando, mas não para de andar. Que o Senhor te abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmãos, glória a Jesus, irmãos. Coloque-se de pé, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Eu não sei como tem sido o seu 2020 até agora. Se talvez você tenha dito assim, Glorinha, eu não consigo nem semear de tanto que eu estou chorando. Caminhar está muito difícil, Glorinha, tem muita coisa me arrastando para trás. É problema sobre problema, doença, dor, finanças, família, emoções em frangalhos. Glorinha, eu não tenho nem força para me levantar, quanto mais para caminhar. Mas você veio até aqui, não veio? Se você veio até aqui na tua última força, foi para o Senhor dizer, é a tua semente que eu vou receber. E é a partir dela que uma grande colheita virá. Vem andando e chorando, que você vai voltar com sua recompensa. Se você está aqui sim hoje, que está dizendo assim para o Senhor, Senhor, eu vim, mas não estou vendo coisa grande. Eu vim, mas estou sem força para andar. Nós queremos orar junto com você nessa noite. Queremos orar para pedir ao nosso Deus que te faça enxergar quão grande Ele é. E quão grandes são os seus projetos na sua vida. E quão grande é a colheita que há de vir. Venha aqui, mas venha com um sentimento único no coração. É dizer assim, Senhor, eu vou voltar a semear. A minha semente não vai ficar parada. Eu vou investir, eu vou insistir, eu vou perseverar. Eu não vou ficar para trás. É pela minha família, é pelos meus filhos, é pelo meu marido, é pela minha esposa, é pelo meu ministério. Senhor, essa minha semente não vai morrer comigo, ela vai morrer na terra, que ela precisa ser semeada. Se você está assim, temos uma irmã que tomou essa decisão.
ela vai sair daqui, irmãos, pela graça de Deus, cheia de semente para semear essa semana. E você sabe onde você tem que entregar a tua semente. Talvez você esteja com a semente prontinha para entregar para um colega de trabalho que você está sem coragem. O Senhor vai te dar coragem de falar o que você precisa falar. É a tua semente. Está sem coragem de enfrentar fulano? É a tua semente. Entrega, semeia. Não abra mão. O tempo do sofrimento é para sofrer, sim. Deus te concede isso, mas Ele vai te conceder graça, graça sobre graça, abundante graça, para vencer esse sofrimento, semeando, andando, vencendo, perseverando, para que o nome dEle seja glorificado. Igreja, nós vamos orar com esses irmãos, porque essas são pessoas que tomaram uma decisão. Nós vamos semear. Glorinha, meu marido não merece que eu semeie na vida dele, mas você vai semear. Meu filho não merece, mas você vai semear. Você vai abençoar, você vai interceder, você vai colocar em jejum, colocar em propósito de oração. Vai ser a virada da restauração, que começa pela decisão de semear. Senhor Deus e Pai, nessa noite nós estamos diante de Ti. Nós não somos um povo desamparado, nós aprendemos nessa manhã. Nós não somos abandonados, Senhor. Não, o Senhor é o Deus que chega no funeral e chora com a gente, mas depois ressuscita o morto. O Senhor é o Deus que se compadece do nosso difícil cativeiro, mas que libera uma palavra de libertação para que a gente volte. Senhor, os teus filhos que estão diante de Ti, temos um pedido, um clamor a Ti nos nossos lábios. Deus, nos dá graça para semear. Deus, nos dá força para caminhar. Deus, nos dá fé, nos dá disposição, nos dá coragem, que nós não temos, mas que o Teu Santo Espírito ministra em cada coração aqui nessa noite, para vencermos esse tempo e termos adiante de nós a grande, a imensa, a improvável, mas maravilhosa colheita que o Senhor tem preparado. Te pedimos assim, Espírito Santo de Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.